Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Tá? Ele é um ele de ações de polaridade negativa. Como ele vai se replicar? Então, ele tem três fragmentos de polaridade negativa que a gente fala. Eu tenho a fita pequena, a média e a grande, que é a responsável durante a replicação viral dele. Certo? Então, essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica e esse aqui é um desenho, né? Então, a fita pequena do RNA do hantavírus, o que ela faz? Ela codifica durante a replicação a proteína M do núcleo capsídeo. A grande codifica... tá ruim o áudio? Certo, então vou tentar falar mais devagar, tá bom? Então, a grande codifica a polimerase viral, melhorou o áudio, confirme para mim, por favor. Ok. E a fita média codifica a GNGC. A GNGC são essas proteínas azulzinhas aqui, que a gente chama de pico de GNGC, são elas que se ligam ao receptor celular durante a replicação viral e fazem a entrada na célula endotelial, que é o que o hantavírus gosta, certo? Informações importantes para nós. Um hantavírus, ele pode sobreviver durante mais de 10 dias na temperatura ambiente, certo? Informações importantes para nós. Um hantavírus, ele pode sobreviver sem a incidência de luz solar. E que eu também não jogue nenhum tipo de produto nele. Certo? Por que essa informação é importante? Essa informação é importante para prevenção. Locais fechados, casas, armazéns, pesqueiros, a gente tem muito aqui na região que são importantes. Essa informação é importante para prevenção. No Mato Grosso também. Locais fechados, pessoal, tem pesqueiro que fica fechado, só é aberto. Pesqueiros, a gente tem muito aqui na região que são importantes. Normalmente, você acha que pesqueiro no Mato Grosso também. Pessoal, tem pesqueiro que fica fechado. Então, tem toda uma orientação que a gente vai falar na prevenção do que nós devemos fazer. Outra coisa para nós da saúde que é importante. Eles sobrevivem até 18 dias, se eles forem mantidos de 4 a menos 20. Então, se eu quero fazer sorologia, eu posso manter ele de 4 graus até menos 20, certo? Agora, se o meu intuito for fazer uma análise molecular para sequenciar esse vírus e saber qual hantavírus está causando a doença neste paciente ou nessa região do nosso estado, eu vou precisar, após o 18º dia, colocar ele no menos 70, que o nosso MT laboratório lá, CMT, tem esse freezer, ok? E pelo que eu sei da estrutura da SES-MT, a maioria dos escritórios regionais estão abastecidos com um botijão de nitrogênio. Então, o ideal é colocar no criotubo, amarrar na meia e guardar dentro do botijão de nitrogênio. Porque se caso a gente conseguir uma análise molecular, a gente vai conseguir sequenciar o vírus, tá? Porém, o hantavírus tem uma dificuldade de isolamento em cultivo celular. Por quê? Primeiro, relacionado à biossegurança, nós precisaríamos de um laboratório de biossegurança nível 3 ou 4 para fazer uma inoculação em decorrência da transmissão que esse vírus pode causar. E ele faz um efeito citopático muito pequeno. Então, a gente não consegue visualizar os efeitos que ele causou na célula. Diferente do vírus da dengue, que quando ele é inoculado num cultivo celular, ele faz um efeito citopático imenso e pode-se fazer fotografias e registros fantásticos com ele. Já o hantavírus, isso não é possível. Tá? Então, por isso, algumas limitações de imagem e de conhecimento que eu vou mostrar para vocês. Com relação à replicação do hantavírus, gente, o que nós conhecemos até agora é só como ele entra na célula e daqui para frente, como ele faz a transcrição e como ele é montado, é tudo hipótese. Por quê? Justamente por essa dificuldade de manter ele num cultivo celular para poder observar no microscópio como ele se comporta, tá? Então, normalmente, aquele pico de GNGC, ele se liga a um receptor que pode ser mediado pela clatrina,
ou não, causando a endocitose, né? Então, o rotavírus, ele entra por endocitose, ele sofre o desnudamento, a gente fala, né? Ele arranca a roupa dele toda, expõe o seu material genético, que são as 3 fitas, e daqui para frente é um mistério. Acredita-se que a replicação aconteça, né, aqui nessa região muito próxima ao núcleo e ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi monte as novas estruturas virais e elas sejam liberadas por exocitose, certo? Mas aqui é só suspeitas, ainda não se tem confirmação, tá? Esse artigo aqui é o mais recente que a gente tem, que faz essa discussão, que é essa revisão da Nature, que está bem interessante. Em relação aos reservatórios, que são os roedores, até então, nós tínhamos um conhecimento de que só os roedores silvestres causavam a síndrome pulmonar por rotavírus, diferentemente da febre hemorrágica por síndrome renal na Europa e na Ásia, que lá são roedores urbanos. Tá? Os nossos aqui são silvestres. Eu sou enfermeira, mas eu chego a brincar aqui, porque eu trabalhei em trabalho de campo com eles, que eles são muito bonitinhos, porque eles têm uma coloração que varia de um bege bem clarinho até um marrom mais escuro, certo? Então, esses aqui são os roedores capturados no Brasil, cada um alberga um rotavírus específico, e o que nós temos capturados e isolados rotavírus em Mato Grosso é o Oligorismus utchaeritensis, esse é de uma captura que nós fizemos em Sapezal. Ele alberga o rotavírus Castelo dos Sonhos. E o Calomes cálidos, ele está escuro porque eu fotografei ele dentro da armadilha. Ele alberga o rotavírus Laguna Negra, que até então só tinha sido descrito no Paraguai. Foi a primeira identificação do Laguna Negra no Brasil, nessa captura, nesse trabalho realizado aqui na região do Médio Norte e em outras capturas também aí no extremo norte, realizado em parceria da SES com o Instituto Evandro Chagas. Nós também capturamos esse Necromis lasiurus, vários deles aqui no Médio Norte, porém nenhum infectado com rotavírus. Porém, novos estudos mostram que os mussaranhos também são animais que já foram identificados como reservatórios de rotavírus, e os morcegos, independente do tipo de alimentação dele, também já foram descritos pela equipe de Ribeirão Preto, lá da USP de Ribeirão, como novos reservatórios de rotavírus. Temos estudos em andamento de identificação de algumas cobras com rotavírus, de capivara e outros animais que estão sendo em estudos. Então, está sendo ampliado os reservatórios. O que se tem descrito é que os roedores são os principais que transmitem a doença. Esses outros animais, os novos reservatórios ainda, eles ainda não são como os principais, são responsáveis por uma pequena quantidade, tá? Então, no Brasil, aquele Necromis lasiurus está distribuído praticamente no país inteiro. Alberga o rotavírus Araraquara, porque foi descoberto no município de Araraquara, em São Paulo. O Oligorismus negripes, ele vai do Pernambuco, passando por Minas até o Distrito Federal e alberga Juquitiba. O utchaeritensis, que é o nosso aqui, que está no centro e norte do Mato Grosso e sudeste do Pará, alberga o rotavírus Castelo dos Sonhos. O Oligorismus forneses alberga o rotavírus Anajatuba, mais perto do Distrito Federal, Minas, Goiás. O Holoquilus, ele está relacionado ao rio Mearim, que não tem descrição de doença. Ele tem um rotavírus, mas não foi encontrado em um ser humano doente, este rotavírus rio Mearim. O Calomes cálidos, que nós descobrimos aqui na região de Mato Grosso, que alberga o Laguna Negra, e o Acodon monteses, que é mais relacionado à região litorânea, chegando principalmente lá ao Paraná, tá? Que ele alberga o rotavírus jaborá, que não houve descrição publicada ainda na literatura. Tem alguns pesquisadores que parece que já estão encontrando casos humanos relacionados a esses 2 rotavírus, mas ainda não publicados. Assim que a gente tiver a publicação, a gente compartilha com vocês.
Como que ocorre, então, a infecção da doença, né? Então, normalmente é por inalação. 99% dos casos, a pessoa respira, né, o vírus presente nas fezes e na urina dos roedores silvestres. Pode ocorrer por mordedura? Pode. E pela mão contaminada com a mucosa, ou seja, eu passei a mão nas fezes contaminada, na urina, e cocei o olho, o nariz ou a boca, pode acontecer. Há uma descrição pontual de transmissão pessoa a pessoa relacionada ao vírus Andes, na Argentina. Porém, foi pontual e nunca mais se repetiu. Então, uma parte da comunidade científica acredita que realmente passou de pessoa a pessoa, e outra parte acredita que não, porque nunca mais se repetiu e esse vírus vive causando casos na Argentina e no Chile. Tá? Nos ratos, eles se infectam normalmente por agressões e o rato, ele não desenvolve a doença. Para ele, o rotavírus não causa nenhum mal, certo? Ele vai ser um reservatório por toda a vida. E o período de incubação da doença, ele demora de 3 a 60 dias. Ou seja, a partir do momento que eu tive contato com o vírus, de 3 a 60 dias eu posso manifestar sintomas. Aqui no Mato Grosso, pelos estudos que nós já fizemos, das séries históricas, normalmente a média dos nossos pacientes é de 14 dias. Normalmente na investigação eles falam, há 1 semana e meia, 2 semanas atrás eu tive esse comportamento que caracteriza um risco de infecção. Certo? Então, como que ocorre a fisiopatologia? Após a inalação do rotavírus, ele vai para o pulmão e as integrinas beta-3 favorecem a entrada deles nas células endoteliais. Das células endoteliais, eles pulam para os macrófagos, né? Infectam o macrófago e aí se espalham para os órgãos-alvos, principalmente coração, rim, o baço, o fígado e todo o sistema linfático, certo? Então, ele vai estar presente, se o paciente estiver infectado e a gente conseguir a amostra de tecido desses órgãos, ele vai estar presente em todos esses órgãos. Nesse desenho também, nesse esquema que a equipe da Nature fez, ficou muito interessante porque eles nos explicam qual é a patologia, qual é a fisiopatologia que causa esse aumento da permeabilidade vascular do vaso, causando o extravasamento de líquido, que é o que mais nos preocupa no caso do vaso, no pulmão, causando o extravasamento da permeabilidade vascular, que é o que extravasamento de líquido acontece no vaso, no pulmão, causando o extravasamento da permeabilidade com este líquido, e aí sim eu tenho a infiltração intersticial, que é o que a gente mais observa na rotavirose, e aquela sensação que a população fala de que o paciente morre afogado, né? Então, quem está normalmente atuando nisso são os receptores, quem faz essa desregulação, né? São os receptores da VEGF2 por ação das integrinas, né? Então as integrinas estão sempre agindo e as glicoproteínas também interagem com o vírus e com as integrinas das plaquetas, certo? Então, isso tudo vai ativar as citocinas e nós vamos ter aquele tsunami de citocina que a gente fala. Então, quanto mais citocina eu tenho, mais a permeabilidade do meu vaso abre e com isso eu tenho mais extravasamento de líquido e é isso que faz com que o paciente evolua para o óbito com uma velocidade tão rápida. Certo? Então, o diagnóstico laboratorial que nós temos. Normalmente, na rotina, nós temos a sorologia, em que nós fazemos tanto IgG como IgM. O ideal é que, para todos os profissionais, coletar o mais precocemente possível. Suspeitei que é rotavírus, já coleto uma amostra, certo? Se possível, já centrifuga, separa o soro, pelo menos 1 ml de soro, tá? Se possível, já coloca no nitrogênio ou mantém na geladeira no -20 e coloca no nitrogênio.
tá? Ele deve ser enviado, nós tivemos uma vitória. Até 2010, todos os nossos casos eram testados pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. Nós tínhamos um custo alto e uma demora no retorno do resultado. A partir de 2010, o LACEN-MT está treinado com uma equipe capacitada e realiza a sorologia para hantavírus aqui em Cuiabá, né? E a resposta ela está vindo em cerca de 5 a 7 dias. Caso seja uma situação grave, vocês podem entrar em contato por telefone com os IERs ou com a Alma, que ainda está como responsável do agravo, e as meninas LACEN fazem o possível para processar o mais rápido possível e dar esse feedback para vocês. No entanto, se o paciente sobreviver e ele estiver hospitalizado, até o 7º dia, a gente solicita que colete uma segunda amostra, certo? Até para a gente poder ver uma cinética de anticorpo ou, às vezes, confirmar que na primeira amostra não foi possível confirmar, ok? Com relação ao diagnóstico molecular, ele é muito importante para a gente verificar quais são as variantes virais. É só Castelo dos Sonhos e Laguna Negra que está causando o hantavírus aqui em Mato Grosso? Será que nós não temos outra? Nós acreditamos que sim. Ele não é rotina nos serviços de saúde, porque é um teste caro. Porém, a SES-MT tem uma parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro. E toda vez que esse soro que vocês enviaram para o LACEN-MT chega numa quantidade adequada, as meninas do laboratório, né, a Sumaco, a Virgínia, elas já separam uma alíquota e depois a gente transporta para tentar sequenciar e confirmar os hantavírus que estão circulando aqui, ok? Então, essa manutenção da amostra na temperatura ideal, ela é muito importante, não só para o diagnóstico sorológico, mas também para o diagnóstico molecular, que pode contribuir para novos estudos aqui no nosso estado. Certo? Então, quais são as características clínicas, né, da hantavirose? Ela tem uma característica clínica classificada em 4 fases: prodrômica, cardiopulmonar, diurética e convalescência. Né? A fase prodrômica é a pior, né, porque ela aparece com tudo. E aí vocês vão ver que eu coloquei um slide à frente aí. Como que a gente diagnostica se parece tudo? Se eu tenho lá febre, né, mialgia, mal-estar, cefaleia, posso ter em algumas situações náusea, vômito, alguma manifestação gastrointestinal, que parece o quê? Inúmeras viroses, malária, leptospirose e outras doenças que não sejam necessariamente infecciosas. Tá? Então, a fase prodrômica, ela pode durar de 3 a 6 dias e ela é primordial no diagnóstico. A partir do momento que o paciente começa a apresentar tosse seca, ele já está na segunda fase, que é a fase cardiopulmonar. E aqui os pacientes que entram na fase cardiopulmonar, normalmente 50% deles evoluem para a cura e 50% evoluem para o óbito. Tá? Essa tosse seca vai evoluir para uma taquicardia, por uma taquidispneia, uma hipoxemia, nós vamos ter uma evolução rápido, tá? Esse edema pulmonar, essa infiltração intersticial vai ser intensa e nós vamos ter um choque circulatório, consequentemente levando ao óbito, certo? Dos 5% dos pacientes que não morrem nessa fase, evoluem para a fase diurética, que o paciente sozinho faz a reabsorção desses líquidos que estavam no espaço, né, extravascular, em torno de 5 dias, e ele tem alta da UTI como se nada tivesse acontecido. A fase de convalescência ela é prolongada, pode durar até meses, certo? E nós não temos descrições na literatura de assim, sequelas graves de hantavirose até então. Eu vou mostrar o que a gente tem de novidade, o que eu encontrei de novidades para vocês no final, tá bom? Mas essas são as fases do paciente. E agora, gente, como que eu faço o diagnóstico diferencial? Sabendo que eu tenho isso aqui, tudo. Primeiro, eu tenho que pensar, a clínica é muito similar? Então eu preciso pensar na história epidemiológica, eu preciso de epidemiologia.
Onde esse paciente esteve nos últimos 60 dias? Ele mora ou trabalha em área rural? Os nossos municípios aqui no Mato Grosso, eles nos deixam uma dúvida, porque muitos municípios, você atravessa a rua, já é lavoura, como aqui na nossa região, Tangará da Serra, Campo Novo, Parecis, Sapezal, Brás Norte. Outros, através da rua, já é chácara, sítio, fazenda, e a gente sabe que os roedores estão presentes no estado inteiro, certo? Os municípios que ainda não identificaram casos é porque possivelmente a taxa de infecção do roedor está baixa e o estreitamento de relação do homem com ele está baixo ainda. Mas ele pode estar presente. Então, esteve ou trabalha numa área rural nos últimos 60 dias e vamos pensar em outras situações. Foi pescar, foi para o pesqueiro, foi fazer turismo rural, foi fazer algumas dessas atividades. Isso é importante. Então, a característica clínica, né, a nossa abordagem, tanto do enfermeiro como do médico, na consulta de enfermagem e na consulta médica, de levantar um histórico completo para ter essa informação epidemiológica e levantar os detalhes da clínica. Porque alguma característica das outras doenças a gente já vai eliminando, né? Algumas características da dengue, da zika, do chikungunya, da própria malária, das influenzas. Então, se eu tenho coriza, não é hantavírus, porque ela já é mais característica da influenza. Então, isso, a nossa propedêutica na hora da assistência é fundamental, tá? E aí, eu tenho clínica compatível? Eu tenho histórica epidemiológica compatível? Notifico a suspeita, tá? O que o Ministério considera como caso suspeito? Paciente com febre, geralmente acima de 38, mialgia, acompanhado de um ou dos mais sintomas abaixo, que pode evoluir na primeira semana da doença para insuficiência respiratória aguda, de etiologia não determinada, apresentar edema pulmonar, né? Essa é a primeira característica. Ou paciente com história de contato com outro paciente que foi confirmado laboratorialmente com hantavirose. Isso é importante, tá? Então, façam a notificação. É melhor nós pecarmos pelo excesso do que pela falta. Notifica e coleta o soro, porque quando vem para a equipe da SES-MT e vai para o LACEN, além de hantavírus, eles fazem também os testes para as outras doenças febris e agudas e também hemorrágicas que podem acontecer, certo? Então, fundamental a notificação. E aí, como nós vamos fazer o manejo clínico, vocês vão me perguntar. Gente, nós temos o paciente, ele vai seguir de acordo com a necessidade dele. Normalmente, a gente observa a busca nos estudos quando o paciente está começando a fase cardiopulmonar. Dificilmente ele vai quando ele está só com febre, dor de cabeça, dor no corpo, que é uma característica do brasileiro, né? Eu vou ficar em casa, eu vou procurar a farmácia, eu vou tomar um chá, o que meu vizinho, o que as pessoas fazem. Então, eles podem, primeiramente, procurar a unidade básica de saúde. Então, todos os membros da equipe da unidade básica de saúde têm que conhecer sobre a doença. É importante que essa doença seja discutida na reunião de equipe, na estratégia de saúde da família. Para todos, agentes comunitários, técnicos, enfermeiros, médicos e demais membros que possam compor essa equipe. Por quê? O agente comunitário, ele tem um papel primordial de orientar sobre a existência dessa doença para as famílias, de quem são esses possíveis suspeitos, de que eu preciso estar numa área silvestre ou rural para me infectar, certo? Durante o acolhimento, que é feita a recepção, e normalmente a classificação de risco que é feita na consulta de enfermagem pelos enfermeiros, é necessário a atenção para a notificação imediata à vigilância epidemiológica, além do preenchimento da ficha, ligar para a vigilância epidemiológica do município, certo? Que ela vai acionar a SES para as demandas. Orientar uma restrição hídrica desse paciente,
até que a gente tenha alguns outros indícios. Então, mantém a restrição hídrica, ele não vai beber nada, nem vai infundir nada dele, e encaminha imediatamente ao hospital local ou UPA local, para que a gente possa fazer os primeiros exames inespecíficos. Buscar contatos e onde foi o local provável de infecção. Porque se essa pessoa esteve com outras podem estar infectadas e não ter sintomas. Nós estamos com tivemos uma descrição de que a gente chama de clusters, pessoas que trabalham ou moram no mesmo lugar e se infectaram. Um grande exemplo disso aqui no Mato Grosso foi os primeiros casos no Parque Indígena do Xingu, com um cluster de 18 indígenas infectados, né, um óbito. Tivemos também 2 garimpeiros aí da região do extremo norte, infectados no mesmo local, trabalhando, ambos faleceram com dias de diferença. Então, é muito importante saber onde foi e proceder a investigação. Lembrar que a investigação não cabe só ao profissional da vigilância epidemiológica. Nós também, da equipe Saúde da Família, podemos fazer essa investigação e tentar encontrar outras pessoas que estão em risco, tá? Então, no hospital, primeira coisa, gente, de tudo, ele já veio notificado? Beleza. Se ele não veio, notifica. Hemograma e raio-x de 12 em 12 horas. É um exame inespecífico? Mas ele nos dá pistas, tá bom? Coletar a sorologia, né? E a amostra para PCR, que a gente utiliza a mesma alíquota da sorologia para fazer a análise molecular do sequenciamento viral. Iniciar imediatamente um balanço hídrico nesse paciente e manter ele sempre em balanço hídrico negativo ou igual a 0. Monitorar a saturação e a pressão arterial constantemente nele e classificar esse paciente. Qual que é a orientação do Ministério da Saúde? Primeiro, eu vou observar a saturação dele. Se ele não tem a saturação acima de 90% e uma respiração normal, ele está num quadro leve. Se a saturação está entre 90 e 80, mesmo após a oxigenoterapia com máscara, ele é moderado. Se a saturação dele tiver menor que 80 e ele já tiver fadiga respiratória e uma frequência respiratória maior que 30, ele está grave. E agora a gente vai ver o que fazer em cada uma dessas situações, tá bom? Bom, por que é importante repetir os exames laboratoriais? Por exemplo, esse aqui é uma evolução de um quadro de um paciente nosso aqui hospitalizado. Tá? Então, no primeiro dia a gente consegue observar a infiltração estava bem intensa. Aí, no 6º dia de internação, a gente viu que já deu uma reduzida, né? E aí, no dia da alta, que foi com o 14º dia, a gente vê que já reduziu. Então, ele não vai me responder tudo, pode não ser rotavírus? Pode, mas me dá uma pista e me ajuda a ver se a terapêutica está sendo eficaz. Tá bom? Então, quais são as características clínicas e terapêuticas dos nossos pacientes aqui de Mato Grosso? Uma descrição que nós fizemos de 99 a 2010, 90% deles apresentam febre, 73% de espinéia, então isso aqui já mostra para vocês que eles já procuram o serviço de saúde quando já está na fase cardiopulmonar, cefaleia com 69%, tosse com 65% e mialgia com 64%. Desses 203, 147 realizaram esses exames inespecíficos. Olha só o que a gente detectou aqui no Mato Grosso. Então, 68% deles estavam hemoconcentrados, 53% tinha trombocitopenia, 44% tinha leucocitose e 39,4% tinha aumento de ureia e creatinina, certo? 179 pacientes foram hospitalizados e 43,6% deles, gente, passaram por transferência intermunicipal. Por quê? A gente percebe que a maioria dos casos, eles não acontecem nos municípios polos, onde a gente tem a UTI, tem um suporte maior. Acontece nos municípios pequenos. E aí esse paciente precisa ser transferido, precisa ser levado
principalmente se ele tiver num quadro moderado ou grave, para um lugar que tenha UTI, que é o único suporte que nós podemos dar para eles, para esperar a resposta imunológica para que ele tente, né, se reestabelecer, certo? Então, essa transferência intermunicipal, ela tem que ser muito responsável. Uma transferência intermunicipal irresponsável pode ocasionar o óbito do paciente. Tá? A gente já visualizou em algumas investigações, em algumas assessorias que eu fui com a SESMT, em que durante a transferência se perdeu o controle da infusão e a quantidade de líquido que era para ser infundida em 24 horas foi infundida, né, na 1h30 de transporte. Então, isso pode ter contribuído para a infiltração ser mais rápida, mais intensa. Paciente, as nossas estradas são péssimas, cheias de buracos, gente, aqui para o nosso lado está horrível. Então, o paciente estubar no meio do caminho, então essa transferência tem que estar com um profissional médico, porque se ele já foi entubado, ele tem que parar e tem que entubar esse paciente novamente, senão ele vai morrer no caminho, certo? Então, essa responsabilidade de transferência intermunicipal, ela tem que ser repensada e discutida, inclusive, com os gestores, tá bom? Então, o que a gente faz para o paciente leve? Ele chegou para mim, lá no hospital, eu vou fazer um acompanhamento ambulatorial, vou observar ele minimamente por 24 horas. Pelo amor de Deus, não manda ele embora. Nós já temos história de paciente que chegou no fim da tarde e foi avaliado e foi mandado embora, e quando ele já chegou de manhã, ele já chegou chocando, ele morreu. Então, pelo menos 24 horas, deixa ele lá em observação. Balanço hídrico negativo ou igual a 0, vamos monitorar a saturação e a pressão arterial, fazer uma hidratação venosa máxima de 2,5 litros em 24 horas. Eu não posso deixar ele sem nada, tá? Mas no máximo 2,5, e aí a característica de cada paciente vai fazer vocês tomarem a decisão clínica correta. Estimular a respiração ambiente e, caso inicie dispneia, fazer primeiro o uso de oxigênio terapia por catéter nasal. Verificar os sinais vitais de 4 em 4 horas, né? E estimular o repouso no leito e evitar a agitação. Né? A gente já coletou o hemograma e fez o raio-x, certo? Então, eu vou repetir daqui 12 horas o hemograma e o raio-x desse paciente para ver se houve evolução ou não. Em caso de melhora do quadro clínico, você poderá mandar ele para casa para que ele volte daqui 48 horas para ser reavaliado e orientar. Tossiu ou começou a ter dificuldade respiratória, volta rápido para o hospital e informa que ele é suspeito de hantavirose, porque ele pode ter aberto o quadro cardiopulmonar mais tarde, tá? Não há um padrão obrigatório, certo? Então, esse é o paciente leve que a gente gostaria que fosse todos, né? Porém, nós recebemos muitas vezes o paciente, na grande maioria, já nesse quadro moderado, tá? Então, ele chegou no quadro moderado, eu vou internar ele por tempo indeterminado. Por que por tempo indeterminado? Ele só vai sair daqui a hora que ele conseguir respirar sozinho. Não posso mandar ele embora sem ele estar tendo uma respiratura ambiente. Então, mesma coisa, balanço hídrico negativo igual a 0, vou monitorar a saturação e pressão, mesma questão da hidratação em 24 horas, e eu inicio uma ventilação não invasiva por CPAP ou BIPAP. Se eu não tenho, gente, vai no catéter, né? Eu digo isso para os municípios pequenos, que não têm estrutura. Às vezes nós temos municípios que têm só uma unidade de saúde, por exemplo, como é o caso de Santo Afonso. Então, a orientação que eu dei para eles, usa o que tem, certo? Monitoramos os sinais vitais de 4 em 4 horas. Se o município não tem unidade hospitalar, ele vai ter que providenciar uma transferência para levar para o município mais próximo, minimamente para internação na clínica médica. Estimular o repouso desse paciente, evitar a agitação, porque normalmente nos locais em que o paciente conhece a doença, eles já entram em desespero. Eu tenho hantavirose, eu vou morrer. Muitas vezes em investigação, eu cheguei para entrevistar o paciente e estava a família toda no quarto, chorando desesperadamente em volta do paciente, que ele ia morrer.
profissionais desesperados, chorando, principalmente quando é criança, que eu gostaria de fazer um adendo de criança com vocês aqui. Nós estamos tendo vários casos de criança no Mato Grosso. E a gente precisa tentar manter o máximo a calma nesse momento. Se esse paciente estabilizar, a gente vai continuar observando ele por mais 24 horas, reavalio, retorno ele para a respiração ambiente, mantenho mais 24 horas e reavalio. Se ele ficou bom, vai para casa e marco o retorno para ele com a orientação que se voltar a dificuldade respiratória ele vem. Mas normalmente, se ele entra com quadros de dispneia, gente, ele vai evoluir já para o quadro grave rapidamente. E aí nós vamos seguir as condutas do quadro grave, que é UTI. Eu preciso mandar esse paciente para uma unidade de terapia intensiva o mais rápido possível. Porque lá, além de tudo isso que eu já falei para vocês, do balanço hídrico, da monitorização cardíaca, saturação, hidratação, eu preciso iniciar a ventilação mecânica. Ele não consegue mais respirar sozinho, certo? Eu preciso providenciar uma realização de acesso venoso central e um monitoramento de PVC e manter menor que 6 centímetros, ok? É o que a gente tem de estudos que a gente consegue promover um pouco mais de tempo para esse paciente reagir, para o sistema imune dele reagir. Posso iniciar as drogas vasoativas para já prevenir choque, como a noradrenalina, a dobuta e a dopamina, tá? Inicio a antibiótico terapia de amplo espectro, que é a ceftriaxona ou a oxacilina por 7 dias. Normalmente não é em decorrência do vírus, mas porque ele vai estar tendo vários procedimentos invasivos, como a gente vai ter aqui a sondagem nasointeral, vesical, que pode levar ao risco de infecção. Então a gente já entra, tá? Reduzir o edema com diuréticos e soluções coloidais e plasma, tudo que eu puder utilizar para reduzir o edema do paciente de ferramenta, vocês podem estar utilizando. Em caso de estabilização, mantenha o UTI e a cada 24 horas reavaliar e reclassificar esse paciente. Se ele for evoluir para a cura, nesses casos aqui, 50% evolui para o óbito rapidamente, em 24 horas. Mas nós já tivemos pacientes que ficaram até 10 dias e infelizmente evoluíram para o óbito. E aqueles que vão evoluir para a cura, normalmente após o 4º, 5º dia de UTI, ele já começa a apresentar uma melhora e já pode ocorrer o desmame da ventilação e assim sucessivamente voltar ele para a clínica médica e depois ele sair, graças a Deus, como se nada tivesse acontecido, certo? Então aqui, o transporte intermunicipal, eu deixei um slide para vocês, né? Que ele é necessário em decorrência ao acesso à UTI e para os municípios que não têm hospital, o paciente moderado, ele é necessário também, porque eu preciso internar esse paciente. Eu preciso avaliar os riscos e o benefício dele, se eu tenho estrutura, como que está a condição do meu paciente, se ele já está chocando aqui, não adianta eu querer colocar ele numa ambulância, numa viagem que vai levar 3 horas e correr o risco dele morrer na ambulância. Eu atuei em Campo Novo e em 2006 nós tivemos 20 casos em 1 mês e meio e muitos dos pacientes morreram dentro da ambulância. O desespero de sair para transferir. Então, aprender com o erro é muito importante, tá? Regular, estabiliza esse paciente, né, antes de sair, pega uma equipe capacitada para acompanhar ele, regula a vaga, não sai desesperado, enlouquecido. Regula a vaga, porque síndrome pulmonar por rotavírus em fase grave é prioridade e vão conseguir regular uma vaga o mais breve possível para vocês. E esse paciente já chega com a equipe da UTI sabendo o que vai receber, tá? Garantir a qualidade da assistência durante o transporte, que eu tenha todo o necessário no transporte, tanto de equipe, como de equipamento, como de material. Isso é primordial. Tá bom? Novidades, vamos lá, né? Novidades de pesquisa para vocês, para nós, né? Que a gente sempre busca.
Gente, o uso de antivirais. Então, nós temos estudos sendo desenvolvidos com vários antivirais, tá? Que é a ribavirina. Porém, inicialmente a gente faz um estudo em vivo com animais. Então, como é uma doença transmitida por roedores, ela foi realizada esse teste com os roedores. Então, a gente teve uma evolução muito boa. Porém, para os hantavírus da linhagem Hantam, da Europa e da Ásia, para o nosso hantavírus, gente, da síndrome pulmonar, não fez nem cócega. Então, a ribavirina endovenosa, nem no roedor, ela deu certo. E outra coisa, continua-se os estudos, a gente não desiste, né? O pesquisador sempre quer achar uma nova resposta. Mas nesse estudo experimental, a ribavirina só deu certo quando ela foi administrada até 3 dias após a infecção do roedor. Porque no laboratório eu pego o roedor saudável, infecto ele e vou administrar a ribavirina. Após 1 dia, 3, 4, 5, 6. Aqueles roedores que tomaram ribavirina até no máximo 3 dias após a infecção, conseguiram ter uma redução na morbidade, na mortalidade. Só que como que eu vou controlar isso em casos humanos? Se os pacientes normalmente chegam para nós com mais, aqui no Mato Grosso, a nossa média, né, gente? 10 a 14 dias depois de ser infectado. Então, a ribavirina não faria cócega. E é a ribavirina endovenosa. Não é aquela ribavirina de comprimido, porque a nossa doença é muito aguda. A ribavirina em comprimido usado no HIV, sem chance. Tá? Se a endovenosa nesse teste não foi tão satisfatória, tá? Então eles retornaram os testes e estão buscando outros antivirais que tentem reduzir a agressividade do vírus e a resposta imune, tá? Uso de corticosteroide. Aqui no Brasil, a gente tem inúmeros serviços que usam os corticosteroides tentando, de alguma forma, salvar o paciente. A gente entende que, assim, tudo que a gente tem de disponível, eu vou tentar salvar a vida daquele paciente. Mas ela está sendo usada de forma empírica. Então, foi feito um estudo por esta equipe aqui, em 2013, relacionada ao vírus Andes. E eles fizeram um estudo randomizado com um grupo controle de pacientes com suspeita de hantavírus e depois confirmado de hantavírus, certo? Que usaram corticosteroide e os que não usaram corticosteroide. E na conclusão que eles tiveram é que essa prática não é benéfica. Ela deve ser evitada. Então, não há evidência científica que os corticosteroides reduzam a mortalidade por hantavírus no paciente já na fase grave. Tá bom? Novas estratégias clínicas. Esse estudo eu adorei. Essa equipe do Vial aqui, eles buscam muitas estratégias do tratamento, clínica, né? Então, eles estão fazendo um ensaio clínico que está em andamento para avaliar a transfusão, olha que legal, de soro de pacientes em fase de convalescência. Então, como seria, por exemplo, eu fui infectada, né, positivo para hantavírus, eu doaria sangue e faria um estoque do meu soro lá no hospital. Quando chegasse um paciente com suspeita de hantavírus na fase grave, eles fariam a infusão do meu soro nesse paciente, tentando com que os meus anticorpos que eu já produzi ajudassem a reduzir a velocidade da doença e que o paciente pudesse reduzir a mortalidade e evoluir melhor. Assim, os resultados preliminares são animadores, está indicando uma redução de mortalidade, tá? Quando compara o grupo de quem foi tratado com esse soro com os não tratados. Porém, a hantavirose é uma doença com um número pequeno de casos e uma alta taxa de letalidade. Então, nós temos um número pequeno de pessoas que evoluíram para a cura, né? Então, a disponibilidade desse soro, ela seria mais difícil da gente conseguir. Mas é uma esperança. Quem sabe, se der certo, eles conseguem produzir depois sinteticamente em um laboratório, vai ser uma ferramenta para nós. Vamos torcer para que dê certo.
Vacina, gente, outro sonho. Então, nós temos vários grupos, desde 2006, tentando fazer eles estão estritamente dedicados. E outra vez, a vacina deu certo para a hantavirose fase lá da Europa e da Ásia. Para nossa gente, não deu certo, não fez cócega. Eles já estão em fases avançadas de teste clínico aqui, mas para nós não dá, porque como nós temos 41 tipos de espécies de vírus, a agressividade deles e a forma deles agir é diferente, principalmente essas linhagens, né? A linhagem do velho mundo e a nossa linhagem é muito diferente. Então, para nós, não deu certo ainda, tá? Então, não temos previsão de vacina por enquanto. Então, quais são as nossas armas? Quais são as nossas armas atuais no controle da síndrome pulmonar por rotavírus, tá? Fazer o diagnóstico precoce, notificar esse caso nesse diagnóstico. Não importa que depois vai ser negativo, sem problemas, a gente entra na net e descarta, tá bom? Depois que eu fiz um diagnóstico precoce, eu preciso fazer um manejo clínico adequado na fase prodrômica, né? Fazer o diagnóstico diferencial, manejar ele, classificar ele. A partir do momento que ele entrou na fase cardiopulmonar, que já é a moderada e a grave, eu preciso dar um suporte clínico para que o paciente possa evoluir positivo. Só assim a gente vai conseguir reduzir os óbitos, porque nós não temos uma medicação específica, nós não temos nada que vá salvar a vida dele. Infelizmente, é a resposta imune de cada indivíduo que vai ser decisivo na sua evolução para a cura ou para o óbito em se tratando de síndrome pulmonar por rotavírus. Ok? Aqui é o link que eu deixei para vocês constatarem a nova mudança do rotavírus, que agora é ortorrotavírus, tá? Estamos chiques. E eu deixo aqui, então, meus agradecimentos. Essa aqui é uma imagem de Campo Novo do Parecis, que é o município onde eu comecei a ter contato com o rotavírus em 2006. Hoje eu resido em Tangará da Serra, do lado, mas minha família toda é de lá. E um convite que lá, o lugar é lindo. Esse aqui é só um riozinho feio, transparente, que nós temos lá em Campo Novo. Então, tem meus 2 contatos por e-mail, vocês podem ficar à vontade, tanto pelo Gmail como pelo ana.claudia@unemate, para a gente poder estar tirando dúvida, envio de materiais para vocês, tá bom? Eu agradeço muito